Boa tarde, eu sou a Brenda Novaes, faço parte do grupo juntamente com o Renot Roger e o Wanderson Lopes. E nós vamos falar um pouco sobre os experimentos ligados à aula prática no ensino fundamental. Então, primeiramente nós devemos saber que existe uma predominância na forma de ensino tradicional, porque muitos professores ainda insistem em fazer o uso desse ensino. Ainda insistem em fazer uso somente de lousa, de livro didático e não conseguiram ainda se adaptar às novas formas de ensino. O que acontece? O material que eu usei como fonte vai ressaltar justamente que existe um aprendizado dos alunos de biologia através da experimentação. E ele fala que a experimentação vai despertar um forte interesse nos alunos. E esse forte interesse vai promover muita motivação da parte deles. E acaba também auxiliando muito em alguns pontos, porque existem muitas coisas de difícil memorização e que tem termos complexos. E aí isso acaba auxiliando eles. Falando já em relação à experimentação em si, temos o termo de origem como. No material, ele cita justamente que surgiu em universidades há cerca de 100 anos atrás. E tinha como objetivo inicial os alunos conseguissem absorver os conhecimentos na aplicação. Porque o que acontece? Quando eles iam estudar a teoria, eles entendiam, tudo bem. Só que quando partia para a prática, eles não sabiam como aplicar. E a experimentação veio justamente fazendo esse ajuste. E a relação teoria e prática vem justamente aprimorar tudo que você aprendeu na teoria com a prática. O próprio nome já diz. E para que isso possa acontecer, é necessário estratégias de ensino voltadas para a prática. Porque lógico que existem estratégias que já são ligadas à teoria, porém, para fazer o uso de experimentações e coisas desse tipo, é necessário fazer estratégias voltadas justamente para a prática. E aí, dando continuidade, tudo isso deve levar o aluno à reflexão e fala sobre a promoção do conhecimento científico. Mas fica assim? Como essa promoção vai funcionar? Então, a partir dessa parte de levar o aluno à reflexão, é que toda a situação, problema que foi apresentado a ele, vai fazer com que ele reflita, vai fazer com que ele pesquise, que ele procure, que ele vá em busca de solucionar, ok? E também não que sendo uma das formas principais, mas isso promove muito a questão da fala do professor, de comprovar o que o professor está falando. E, para encerrar, eu coloquei o tópico também ambiente no qual os alunos trabalham, porque deve-se lembrar que as aulas práticas, elas não funcionam somente dentro de um laboratório de biologia. Elas podem funcionar dentro da sala de aula, pode ser feita em casa, existem diversos tipos de experiências. E agora nós vamos continuar com uma microaula e em seguida uma experiência. Agora daremos início à apresentação da microaula sobre substâncias e misturas. Por mim, Renot Roger, e depois nós teremos uma experiência pelo aluno Wanderson dos Santos Lopes. As substâncias são aqueles materiais com composição química constante e que possuem suas propriedades físicas bem definidas, tais como os pontos de ebulição, fusão e a densidade, não variando em determinada temperatura e pressão. Substâncias puras, de uma forma geral, são dificilmente encontradas isoladas na natureza, sendo encontradas na forma de misturas, isto é, associadas a outras substâncias. Substâncias puras simples são aquelas cujas suas moléculas são formadas apenas por um único tipo de elemento químico. Os átomos dos elementos podem aparecer de forma isolada,
sendo substâncias monatômicas, ou formar moléculas diatômicas e triatômicas. Um exemplo de molécula monatômica é o gás hélio, um gás nobre encontrado na família 8A da tabela periódica. Já nas diatômicas, nós temos o gás oxigênio, que está presente no atmosférico. E nas triatômicas, nós temos o gás ozônio, que é formado por 3 átomos de oxigênio e está também presente na nossa atmosfera, mais especificamente na camada de ozônio. Agora iremos falar sobre misturas. As misturas são sistemas formados por duas ou mais substâncias compostas ou simples que sejam diferentes. Dessa forma, apresentam as propriedades físicas não definidas e variáveis. Essas propriedades dependem da quantidade de cada substância na mistura e da natureza delas. Temos 2 tipos de misturas: as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas são misturas em que não conseguimos ver a separação de seus componentes. Toda sua extensão é uniforme e apresenta uma única fase. Já nas misturas heterogêneas, são aquelas misturas que possuem mais de uma fase, como mistura da água e óleo, água e areia, granito, mica e assim por diante. Aqui nós podemos ver um exemplo de mistura homogênea, que é o soro fisiológico. E na outra imagem podemos ver um exemplo de mistura heterogênea, que é o leite de vaca. Agora iremos complementar esse assunto com o assunto reações químicas. As reações químicas são resultado da transformação que ocorre na substância, onde os átomos rearranjam-se modificando seu estado inicial. Assim, os compostos sofrem alteração, gerando novas moléculas. Por sua vez, os átomos dos elementos permanecem inalterados. Nessa imagem, estamos mostrando a reação química que acontece entre 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, onde eles se tornarão 2 átomos de H2O ou água. Agora nós iremos falar sobre os tipos de reações químicas. A primeira são as reações de adição, que são reações entre 2 substâncias reagentes que resultam em uma mais complexa. No exemplo, podemos ver a síntese do gás carbônico, que é um átomo de carbono que adiciona mais uma molécula de oxigênio que se transforma na molécula de gás carbônico. A próxima reação é a reação de decomposição, que são reações em que a substância reagente se divide em 2 ou mais substâncias simples. Essa decomposição pode ocorrer de 3 maneiras: por pirólise, que são decomposição por calor; fotólise, que é decomposição pela luz; e eletrólise, onde a eletricidade atua como decompositora. No exemplo aí nós vemos a decomposição do óxido de mercúrio, onde uma molécula de óxido de mercúrio se transforma em uma molécula de mercúrio e uma molécula de oxigênio. Agora iremos falar sobre reações de deslocamento. Essas reações acontecem entre uma substância simples e outra composta, levando à transformação da substância composta em simples. No exemplo aí podemos ver a simples troca entre ferro metálico e ácido clorídrico, onde uma molécula de ferro reage com o ácido clorídrico, transformando em uma molécula de hidrogênio e cloreto de ferro. Agora nós temos a reação de dupla troca. São reações entre 2 substâncias compostas que permutam entre si os elementos químicos, gerando 2 novas substâncias compostas. No exemplo aí, nós vemos a dupla troca entre cloreto de sódio e nitrato de prata, onde o nitrato de prata e o cloreto de sódio reagem, se transformando em cloreto de prata e nitrato de sódio. Quando ocorre uma reação química, isso vai depender muito da condição, da temperatura, concentração da substância e do contato entre os elementos químicos envolvidos. As reações químicas podem ocorrer de maneira rápida ou lenta. Nós também temos as reações químicas endotérmicas e exotérmicas. As reações químicas endotérmicas absorvem energia, visto que a energia química dos reagentes é menor que a dos produtos. E as reações químicas exotérmicas, por sua vez, liberam energia, pois a energia química dos reagentes é maior que a dos produtos. Agora vocês ficarão com o experimento ministrado pelo aluno Wanderson Lopes. Dando continuidade agora, o que o Roger já havia explicado sobre a questão das misturas, substâncias, heterogêneo, homogêneo, vamos fazer agora na prática um experimento.
aqui na nossa microaula. E os componentes que vão, as substâncias que serão utilizadas será o álcool, será sal, será o óleo de cozinha e será a água. Nesses copos de vidro para você conseguir visualizar melhor e também a colher para fazer a mistura. Primeiramente vou colocar um pouco de água. Nesse primeiro e um pouco de óleo. Agora um pouco de álcool. E um pouco de óleo. Agora um pouco de água. E mais ou menos 3 gramas de sal. E misturo. Agora um pouco de água. E um pouco de álcool. No primeiro copo a gente tem um pouco de água e um pouco de óleo, como vocês podem ver aqui. E aí com isso se dá a uma substância heterogênea. O que é uma substância heterogênea? É quando visualmente você consegue ver a diferença, onde a água, uma substância polar, ela não se mistura com a substância polar que é o óleo. Já que na água e o álcool você não consegue ver a diferença, não sabe onde está a água, não sabe onde está o álcool. E com isso é uma substância homogênea, que significa misturado. Visualmente você não consegue distinguir a diferença entre eles dois. E por serem substância, o álcool ser uma substância perto da água, elas conseguem se misturar. Como também o sal, ao misturar bem você não consegue, o sal ele se dissolve na água e você não consegue ver essa diferença. Já aqui, novamente, no álcool, ou normalmente aqui no óleo e o óleo fica separado do álcool justamente por ser uma substância heterogênea. E aí ele não há essa mistura. Você não consegue distinguir. E com isso, dá-se o resultado da explicação sobre mistura. E com isso a gente encerra nosso trabalho, nossa microaula. E muito obrigado.